Fala pessoal, meu nome é Ciro, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre nutrição. Mas quando eu falo sobre nutrição, qual que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Essa imagem aqui do meu lado esquerdo, por exemplo, de uma pessoa segurando um bowl repleto de salada, pimentão, tomate, obviamente essa pessoa está sorrindo, ou aquelas hashtags vida saudável, coma frutas, não beba álcool, beba água. Tem um prato que nem esse aqui de cima, colorido, repleto de arroz integral, frango grelhado, brócolis, cenoura, tomate, ou até mesmo frases impactantes como brócolis faz bem, refrigerante faz mal. Pessoal, infelizmente essa é a cara que nós nutricionistas, grande parte das vezes, passamos para vocês. E isso é a razão de cada vez a nossa profissão não ser levada tanto a sério. Porque é óbvio, né? Essas informações todo mundo já sabe. Você não precisa ter feito faculdade e pós-graduação para saber disso. Então, qual que é a minha finalidade? Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero explicar para vocês sobre nutrição. Eu quero fornecer o conhecimento para vocês. Eu quero explicar sobre a bioquímica das coisas. Obviamente o tempo é escasso, então citei só um único quadro, né, de sinais e sintomas que eu vou falar posteriormente. Mas vocês vão sair daqui falando que, caramba, eu não sabia disso. E não, não é invenção. Eu só vou fornecer o conhecimento para você ter uma linha argumentativa para você conseguir filtrar melhor as informações que você recebe no seu dia a dia. Então, quando eu faço um levantamento de sinais e sintomas dos pacientes, eu vejo que queda de cabelo, unhas fracas, dor de cabeça e cansaço são sintomas que aparecem com muita frequência no consultório. E quando a gente fala desses sintomas, eles envolvem diversas vias metabólicas do nosso corpo. Mas quando a gente traz para o campo nutricional, você sabia que quando a gente fala de queda de cabelo, unhas fracas, dor de cabeça e cansaço, o mineral ferro entra em destaque? Em muitos desses casos, a deficiência de ferro pode levar a uma queda de cabelo. Não, não fui eu que falei isso. Foi um artigo de 2017, por exemplo, fazendo uma associação do ferro com baixa ingestão e baixa absorção de ferro com aumento da queda de cabelo. Por quê? Falando um pouquinho de química aqui, porque a matriz folicular do cabelo, né, ele duplica com muita facilidade, com muita rapidez. E quando a gente tem baixa quantidade de ferro, a gente limita a síntese de DNA, porque ele é um cofator de um ribonucleotídeo. Mas isso tem várias referências que falam disso. Por exemplo, esse artigo de 2019, associando aquela enxaqueca inexplicável com uma deficiência de ferro. Então, é só para mostrar para vocês, só para exemplificar e tentar provar de alguma maneira que sintomas que você sente ao longo do dia pode ter relação com algumas deficiências nutricionais. Nesse caso aqui, no nosso exemplo em específico, a gente está falando do ferro. Obviamente não é apenas o ferro, né? Mas como eu disse, o tempo é escasso. Então, onde a gente encontra ferro na natureza? Aqui alguns exemplos, a gente tem carne vermelha, semente de abóbora, espinafre, tofu, mariscos em geral. Ah, Ciro, tá falando besteira. Provavelmente a minha queda de cabelo não tem nenhuma relação com o ferro, porque você falou para mim que baixo ferro pode gerar uma queda de cabelo, mas eu consumo carne todo dia. Como é que eu posso ser deficiente numa coisa que eu consumo todo dia? Porque, pessoal, no nosso corpo não basta apenas a gente ingerir. A gente tem que fazer todo um processo digestivo, em muitos dos casos, que é a ingestão, a digestão, a absorção e depois a metabolização, né? Gerar a função dele. Então, quando a gente fala de nutrientes, tem uma frase muito importante, né? Uma palavra muito importante, que é a biodisponibilidade desse nutriente, ou seja, quanto efetivamente o seu corpo consegue aproveitar desse nutriente que você fez a ingestão. Então, na natureza, na nutrição, nós temos nutrientes que competem um com o outro e tem nutrientes que ajudam os outros a serem absorvidos. Já que estamos falando de ferro, então vamos falar de um competidor do ferro, né? Um cara que compete com ele e reduz a absorção, que é o famoso cálcio. Olha aqui alguns exemplos que eu trouxe: 20 gramas de queijo, né? Mais ou menos 2, 3 fatias de queijo, ou um copo de leite, ou 165 miligramas de algum suplemento de cálcio, né, algum sal de cálcio, pode reduzir em até 50% o conteúdo de ferro da alimentação. Mas o que isso quer dizer? Bom, já que eu falei para vocês que carne, por exemplo, é uma ótima fonte de ferro, imagina, por exemplo, um bife à parmegiana que tem carne e
repleto de queijo, ou seja, tem a carne como fonte de ferro e o queijo repleto de cálcio. A quantidade, o conteúdo de ferro dessa carne não vai ser tão bem absorvível por conta da quantidade de cálcio, um potente competidor. Outro exemplo para vocês aqui sobre um competidor de ferro, os polifenóis. Onde a gente encontra bastante polifenol? No café. O café ele contém uma alta concentração de polifenol e ele consegue reduzir em até 40% o conteúdo de ferro da sua alimentação. Então, por exemplo, aquelas pessoas que gostam de almoçar e depois vão lá e tomam um café, ou um balde de café, normalmente tem o prejuízo na absorção de ferro. Então, novamente, olha aqui, eu estou provando para vocês que não basta apenas a ingestão. Às vezes a ingestão está completamente ok, só que você não está conseguindo absorver de forma eficaz pela quantidade de competidor que você está ingerindo junto. Esse artigo aqui, ó, eu fiz questão de pegar um artigo bem antigo, de 1983, para falar para vocês que não é notícia nova. É até bem antigo. E cada vez mais eu vejo, principalmente no setor empresarial, que as pessoas bebem café com muita frequência. Um exemplo aqui, chá preto também, porque muita gente tira o café e começa a consumir chás, né? Como por exemplo o chá preto, que é rico em tanino e reduz em até 63% a quantidade de ferro da refeição. Então vamos pôr um exemplo mais prático, eu também vejo com muita frequência no meu consultório, são as pessoas ficando cada vez mais cansadas, fadigadas e vão lá e bebem café. Quando bebem, obviamente, o excesso de café, aquelas de 4, 5, 6 vezes ao longo do dia, ou mesclado com refeições que contêm o ferro, prejudicam a sua absorção. Quando prejudica a sua absorção, lembrando que 2/3 do seu ferro estão em formato, né, estão encontrados na hemoglobina, que é um transportador de oxigênio. Então, cada vez que você tem menos ferro, você tem menos hemoglobina, menor concentração de hemoglobina, menor quantidade de oxigênio e maior cansaço. Aí você vai lá e toma mais café porque você está cansado e vai cada vez mais piorando esse cenário até você entrar num estado anêmico, né? Anemia ferropriva. Como eu falei, também existem alguns nutrientes, né, quando a gente fala de biodisponibilidade, que conseguem ajudar outros nutrientes a serem absorvidos. No caso do ferro, nós temos a vitamina C e a vitamina A. Vitamina C encontrada no brócolis, na laranja, na ervilha, e a vitamina A encontrada na batata doce, manga, beterraba, cenoura e por aí vai. A vitamina C ele consegue deixar o ferro mais solúvel, ajudando na absorção. Então, para aquelas pessoas que, por exemplo, sentem que pode ser uma deficiência de ferro, caprichem em vitamina C junto nas fontes de ferro. Vai consumir, por exemplo, uma carne, espreme um limão por cima, ou toma um suco de laranja, ou capricha, por exemplo, em vegetais, ervilha, brócolis e por aí mais. E a vitamina A, como por exemplo a batata doce, ela é capaz de reduzir os danos causados pelo café no ferro. Eles conseguem inibir competidores. Então, para você que está querendo, pô, Ciro, eu estou bebendo muito café, eu preciso diminuir de alguma maneira, mas eu não consigo, capriche no conteúdo de vitamina A na sua refeição, porque aí já vai conseguir inibir cada vez mais esses competidores. Então, pessoal, é só uma palhinha, né? Não posso ficar falando muito, senão vou me estender demais, mas só para mostrar para vocês que nutrição é muito mais do que só comer fruta, beber água e coma de 3 em 3 horas, esprema limão e beba água com limão em jejum. Espero que tenham gostado e até a próxima.